Boa noite, irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de oração nessa noite, nesse dia que o Senhor nos deu. Temos motivos bastante para louvar a Deus por termos mais um dia de vida. Quantas pessoas partilhou para a eternidade nós deixamos aqui. Então temos motivo sim para louvar o Senhor e bendizer o seu santo nome. Vamos abrir. Aliás, vamos primeiro orar, depois nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 51. Oremos. Bendito Deus, nosso eterno Pai que está no céu, soberano Senhor de nossas vidas, graças te damos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, graças te damos por Cristo Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador bendito, Senhor de nossas vidas, aquele que a si mesmo se entregou para nos resgatar do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. E agora, Senhor Deus, uma vez salvo por Ti, queremos Te agradecer de todo o nosso coração, por todo o bem que nos tem dado, porque o Senhor tem nos alimentado e tem suprido todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, tem nos dado a Tua santa palavra, temos tido aqui pregada com fidelidade à mesma e ao Senhor. Por isso nós Te louvamos, nós Te bendizemos de todo o nosso coração e pedimos ao Senhor que por Cristo Jesus o Senhor continue a nos sustentar, nos dando força, coragem, sabedoria, temor do Senhor, para viver de acordo com a Tua santa palavra e por ela assim glorificar o Teu santo nome. Senhor, perdoa os nossos pecados que cometemos no dia de hoje. É certo que cometemos pecados hoje com nossos pensamentos, palavras e ações, e às vezes também por negligência, falta de ação. Por isso nós pedimos ao Senhor que em nome de Cristo Jesus queira o Senhor nos perdoar e nos habilitarmos a estarmos na Tua santa presença. O Senhor fala aos nossos corações através da Tua santa palavra lida, pregada. Abençoa o Teu servo, pastor Josafá, que tenha a responsabilidade de pregar a Tua santa palavra, que o Senhor esteja abençoando do mais altos céus, dando unção dobrada do Teu Santo Espírito, para que ele possa falar não dele mesmo, mas falar pela Tua própria palavra. Tem misericórdia dele, tem misericórdia de nós também. Abre os olhos do nosso entendimento para que possamos, ó Deus, enxergar com os olhos da fé. Tem misericórdia da Tua igreja espalhada por toda a face da terra. Abençoa o Teu povo. Nós te pedimos, nós te agradecemos na pessoa bendita de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Agora sim, irmãos, vamos abrir a santa palavra do Senhor no Salmo 51. Salmo de número 51. Diz assim a santa e bendita e inerrante palavra do Senhor. Ao mestre canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Betseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade e segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Livra-me, ó Deus, lava-me, ó Deus, completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra Ti e contra Ti somente fiz o que é mal perante os Teus olhos, de maneira que serás tido por justo no Teu falar e puro no Teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que Te comprazes na verdade e no íntimo e no recôndito me fizeste conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da Tua presença, nem me retire
o teu Santo Espírito, restitui minha alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agrada de holocausto, sacrifício agradável a Deus, são espírito quebrantado e coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, que sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Deus abençoe a sua santa palavra. Vamos cantar o Salmo de número 42. Uma coisa que suspira pelas águas a morrer, minha alma se suspira, sim, hoje suspiro, ó Deus, a minha alma sede tem do Deus vivo, do Senhor. Quando irei me ver presente ante a face do meu Senhor, minhas lágrimas em dia e de noite me sustém, pois me dizem de contínuo: o teu Deus onde estará? Se tua alma derramar, quando lembro a multidão que eu alegre conduzia com louvor à casa de Deus, porque estás tão triste, ó alma, perturbada dentro em mim. No Senhor nutre esperança, pois ainda o louvarei. Meu auxílio é meu Senhor, eis minha alma em aflição. Quando então de ti me lembro, em Misael, Monte Jordão, ao fragor das catadufas, um abismo outro atrás, tuas ondas, tuas vagas sobre mim passaram, pois, mas durante o dia, ó Deus, gracioso foi pra mim, e de noite a ele eu canto uma prece a Deus meu viver, porque te esqueceste, minha rocha e meu Deus, porque sobre os inimigos ando lamentando, ó Deus, quando insulto recebi dos adversários meus, esmagaram-se os meus ossos ao ouvir onde está
a teu Deus, porque estás tão triste, ó alma, perturbada dentro em mim. No Senhor nutre esperança, pois ainda o louvarei. Meu auxílio é meu Senhor, sim, ainda louvarei. No Senhor nutre esperança, meu auxílio e meu Senhor. Havia ainda a palavra de Deus em Efésios 2. Carta de Efésios, capítulo número 2. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário
dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Deus abençoe a sua santa palavra. Estaremos passando a mesma pastora da fala. Para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador nosso, sustentador de todas as coisas. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor das nossas vidas, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que virá para julgar vivos e mortos. O poder do Espírito Santo para a edificação da igreja. Nós vamos abrir o Santo Livro de Deus, excepcionalmente, suspendemos nossa exposição do Salmo 68 e vamos abrir em Romanos. Quarta-feira passada nós falamos a respeito da propiciação, expiação e propiciação. Falamos dos capítulos 1, 2 e 3 de Romanos, e agora nós vamos tratar de Romanos 4 e Romanos 5. Não vamos evidentemente ler tudo, mas partes desses dois capítulos. Romanos capítulo 4. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, tem por que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Até o verso 11. Agora capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Poderia ser até que pelo bom alguém se anima a morrer, mas Deus
prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, quanto mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. É aqui que Deus aplica o nosso coração a sua palavra. Vamos orar. Senhor, que está a tua palavra? Queremos dar graças por ela. É uma bênção, uma glória. É a verdade das verdades. É a palavra de Deus, o poder de Deus, para transformar nossa vida, para curar, para nos libertar, para dar vida em Cristo. É através da palavra que vem a fé. E pela fé, a graça maravilhosa do dom de Cristo nas nossas vidas, para a vida. Te louvamos e pedimos a Deus que o teu Espírito agora tome a nossa palavra, a nossa língua, a nossa boca, nosso ser, e nos use para a honra e glória do teu nome, ao mesmo tempo em que o Senhor opere aquela manifestação do Espírito e poder na vida de cada um que está aqui, que veio te buscar, que veio para ouvir a tua palavra. Em nome, para a glória do Senhor Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, Senhor, oramos agradecidos, certos da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós falamos da propiciação e da obra tão maravilhosa que Cristo realizou por nós. Tão profunda, tão gloriosa. Sacrifício na cruz do Calvário. E aquela benção que foi o Cordeiro de Deus sendo morto para expiar a nossa culpa, para aplacar a ira de Deus, recebendo a ira, castigo, e para perdoar nossos pecados e abrir o caminho para a nossa reconciliação com Deus. É algo extraordinário, maravilhoso que Cristo fez. O seu sangue derramado naquela cruz. O Evangelho é isso. É uma tristeza que nós não temos quase ouvido mais se pregar sobre a cruz de Cristo, sobre o que Cristo fez ali. As pessoas se lembram na Páscoa, a paixão de Cristo, sexta-feira. Isso é um absurdo, porque nós deveríamos ter esta pregação constantemente, diariamente. É o Evangelho glorioso, a boa nova de salvação do pecador, a única verdade que salva é a cruz, é a mensagem da cruz. E é uma pena que pouco se ouve a respeito disso. Mas agora, no capítulo 4 e 5, o apóstolo Paulo está falando da forma, a maneira como nós podemos adquirir essa bênção, tomar posse dela, como ela passa a ser eficiente, eficaz
na vida de alguém. E o assunto é obras da lei. Porque os judeus, especialmente, eles tinham como coração da religião deles a lei, obedecer à lei. Eles aprenderam, ou obedece à lei e vida, ou desobedece à lei, morte e maldição. Os dois montes lá em que Moisés mandou que se fizesse o pronunciamento da bênção e da maldição. Assim, estava na mente deles que dependia deles e de obedecer à lei para obter a bênção da vida, ou desobedecer e obter a maldição. Só que eles se esqueceram que Deus havia instituído o sacrifício do cordeiro e a necessidade do sangue derramado exatamente para perdoar, purificar os pecados da desobediência da lei. Porque jamais eles poderiam obedecer à lei. Mas eles não conseguiam ver isso. Eles tinham o sacrifício como alguma coisa a mais, que era importante, mas para eles a salvação estava em obedecer à lei. Eles não podiam obedecer à lei perfeitamente. Ninguém pode. Ninguém. A lei é perfeita. A lei é o caráter de Deus. A lei é a exposição do que Deus é e do que Deus deseja e quer. Perfeição. E ninguém pode. Os homens estão prejudicados na sua natureza com o pecado de Adão e não têm possibilidade de si próprio, por si, no seu esforço carnal, de obedecer à lei de forma a agradar a Deus. Sempre estará pecando, num ou no outro. Então o que os fariseus fizeram? Eles perceberam que a única forma de, pelo menos, se aproximar à perfeição era interpretar de forma mais light e mais, de forma mais exterior à lei. Então eles fizeram uma interpretação tirando por menos e não reconhecendo a extensão da lei, mas por menos. E dessa forma eles acreditavam que de fato se poderia obedecer à lei, por menos se poderia. E ensinavam que Deus estava plenamente satisfeito se você obedecesse à lei de forma exterior e por menos. É nessa circunstância que vem o Senhor Jesus e proclama um evangelho que faz uma revolução e uma mudança completa. Jesus vem e diz: não, de jeito nenhum. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E então, com esse ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ele muda completamente e mostra que é a exigência real da lei. Não era só algo por menos e exterior. Era necessário observar a extensão da lei. Ela é muito maior do que vocês pensam, diz o Senhor. Só um exemplo. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo.
aquele que olhar, ainda que seja olhar com a intenção impura no seu coração para uma mulher, já adulterou com ela. Então, isso acabou com a estrutura farisaica da lei dos judeus. Destruiu. Porque agora ninguém mais podia de fato obedecer a lei. Quem é que não tem um pensamento, que não é invadido com um pensamento, que não olha, que não tem sangue puro? Quem é que não tem essas coisas, esses pensamentos, esses desvios do coração? Por exemplo, no capítulo de número 7, veja como o apóstolo Paulo, que era fariseu, é surpreendido com a interpretação correta da lei e a sua estrutura é destruída. Quer dizer, ele pensava que estava vivo, salvo, que obedecia à lei, e quando conheceu essa estrutura verdadeira da lei, que Deus exige, que Cristo trouxe, ele caiu por terra. Veja, Romanos capítulo 7, versículo de número 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, só até aqui, presta atenção. Ele está dizendo que a lei, que era para a vida, como ele achava, pensava, se tornou, na verdade, para a morte, porque fez com que ele se conscientizasse que era um transgressor da lei. Por exemplo, não cobiçarás, ele cita esse mandamento, o 10º mandamento, foi o mandamento que o matou, vamos dizer assim. Porque é algo interno, é algo do coração. Você não precisa dizer uma palavra para pecar, para transgredir esse mandamento. Você pode simplesmente desejar no coração uma coisa que não lhe pertence, cobiçar aquilo, sem dizer uma palavra, nem um gesto, nem demonstrar nada a ninguém. Então, esse mandamento me fez entender que eu, de natureza, sou um pecador e transgressor da lei. Mas o pecado tomou ocasião pelo mandamento, quer dizer, esse 10º mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está a mão do pecado. Outrora, sem lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Quer dizer, esse mandamento, o 10º mandamento, botou para fora a podridão que estava dentro do meu coração, revelou tudo. Quando eu entendi o 10º mandamento, não cobiçarás, eu vi que eu era um cobiçoso, transgressor da lei, e morri. E o mandamento que me fora para a vida, salvação, como fariseu, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? Não, de modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O meu pecado, pelo mandamento, se mostrou sobremaneira maligno e me matou. Então, perceba que essa é a estrutura do judaísmo, do farisaísmo,
E agora? Os judeus ficaram sem chão. Não podem se salvar pela lei, de forma alguma. A lei não salva. A lei exige salvação, mas não salva. E agora? Quer dizer, alguma coisa escapou das mãos dos judeus e das nossas mãos. Porque se as obras da lei não salvam, muito menos as obras de justiça que nós tentamos fazer, que são contaminadas com o nosso pecado. Tanto não servem. É aí então que o apóstolo Paulo diz: gente, meus patrícios, é pela fé, não é pelas obras da lei. Aí ele cita o exemplo de Abraão, o pai dos crentes. Os judeus tinham Abraão, pai deles, pensamento, de forma carnal. E Paulo quer dizer, não. O mais importante é ter Abraão como pai da fé, a promessa espiritualmente. Aí ele toma o exemplo de Abraão e diz: como foi que Abraão foi justificado? Foi pelas obras da lei? Evidentemente que não. Aí alguém podia dizer: não, foi porque ele foi circuncidado. Então, a circuncisão depois fez parte da lei, e assim ele foi salvo pela circuncisão. Como querendo dizer, ele foi salvo pelo batismo. Paulo diz: de maneira nenhuma. Porque ele foi salvo antes da circuncisão. Na verdade, ele recebeu o sinal da circuncisão porque creu. Porque foi salvo antes. Ele creu. Por isso recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que ele tinha no seu coração. Então Paulo está dizendo: não foi por obras da lei. Ele creu, foi pela fé. Pela fé, Deus operou no seu coração esta salvação, e ele então recebeu a circuncisão, que é um selo da justiça da fé salvadora que ele tinha no seu coração. Não foi por obras. Só um parênteses aqui. A fé que Abraão tinha era a fé evangélica, salvadora, em Cristo. Porque é dito que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Isso está lá em... não marquei, mas eu acho que nós vamos achar, se vocês me ajudarem, eu acho. João capítulo 12, versículo... deixa eu ver se eu posso. É isso mesmo. João 8, desculpe, João 8. João 8. Jesus diz assim, 56. Ele diz assim, ele falando com os fariseus: Abraão, João 8,56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Os fariseus perguntaram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou.
Cristo eterno, Logos eterno. Abraão viu meu dia, ele me viu e se alegrou. Quer dizer, Abraão, portanto, tinha plena consciência de Cristo, viu Cristo, se alegrou, creu, e a sua fé em Cristo lhe foi imputada para a justiça, e ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé em Cristo. Outro parênteses. O que Deus disse para Abraão fazer no seu filhinho, chamado Isaac, aos 8 dias de idade? Quando completou 8 dias, Deus mandou fazer o quê? Circuncidar o menininho, 8 dias. Bom, primeiro ele fez nele, recebeu o sinal, o selo da justiça da fé em Cristo. Aí Deus disse: agora bota este selo da justiça da fé em Cristo no seu filhinho de 8 dias. Aí Abraão, que não cria no batismo infantil, disse: eu vou batizar o meu filhinho que não tem fé. Como é que eu vou batizar o meu filhinho se ele não tem fé? Claro que não está isso na Bíblia. Eu estou dizendo para você que Deus mandou Abraão colocar o batismo da circuncisão, que era o selo da justiça da fé em Cristo, no seu filhinho de 8 dias que não tinha fé. Não tinha, 8 dias ele não tinha fé. Como que fé? Que fé? Por que vou colocar o selo da justiça da fé numa criança que não tem fé? Abraão botou, Deus mandou. Então quer dizer que o menininho de 8 dias, chamado Isaac, recebeu o selo da justiça da fé em Cristo, sem crer. Com que fé? A fé do seu pai. O pai, crendo, recebeu de Deus autorização, pela sua autoridade de pai, de conceder o selo da aliança do seu filhinho, selo de justiça da fé, para uma criança que ainda não tinha fé, porque Deus prometeu que, porque ele está agora na aliança, Deus vai conceder fé a ele na idade da razão. Então, Isaac recebeu o selo da justiça da fé. Circuncisão. Meus irmãos, isso é um privilégio que os pais têm. Que não, olha, os pais não podem jogar isso fora. A aliança é a mesma que Deus fez com Abraão, é a mesma nossa hoje. O que mudou? A administração. A circuncisão agora não é com sangue. Ela não precisa ser cortar a pele e sair sangue. Não. A circuncisão agora é chamada circuncisão de Cristo. Não tem sangue, porque o sangue é o sangue de Cristo, não é o sangue do neném, do bebê que está cortando o percurso. Não! É o sangue de Cristo simbolizado na água. Esta é a circuncisão de Cristo agora que devemos colocar nas nossas crianças. Em nós recebemos a circuncisão de Cristo e colocamos nas nossas crianças a circuncisão de Cristo. Aí talvez você pergunte: por que você inventou essa palavra circuncisão de Cristo? Tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia circuncisão de Cristo? Colossenses
capítulo 11. Capítulo 2, versículo 11. Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Colossenses 2,11. Nele, falando de Cristo, nele fostes também circuncidados. Paulo está falando para os Colossenses, não está falando para judeu, não é judeu nenhum, está falando para Colossenses. Colossos é uma cidade lá da Ásia Menor, e ele está dizendo para os gentios, que não eram judeus, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, aquela que tem a faca que corta, não, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Veja, então, o batismo chamado de circuncisão de Cristo. Os adultos que creem são batizados, recebem a circuncisão de Cristo, o selo da justiça da fé em Cristo, e devem, como Abraão fez, colocar o mesmo selo, a circuncisão de Cristo, nas suas crianças, nos seus filhos. Com que fé? É dele, dos pais, com toda a esperança de que Deus haverá de confirmar na idade da razão essa obra no coração das crianças. Então, a gente vai observando, ensinando, orando, evangelizando nossas crianças, trazendo a igreja com toda a responsabilidade nos cultos, não só no domingo, quarta, sexta-feira. Criança vai aqui ouvindo a palavra de Deus, sendo influenciado pelos meios de graça, os símbolos da aliança, a convivência com os irmãos, ouvindo salmos, ouvindo salmos, a palavra de Deus penetrando no coração, os pais orando por ela, orando com ela, ensinando a orar, ensinando as coisas de Deus, no momento certo, na idade da razão, por elas mesmas, lendo elas mesmas escrituras, o Espírito Santo, por causa das promessas da aliança, vai fazer uma obra no coração do menino e da menina, que agora no Novo Testamento a menina também recebe circuncisão. Olha, é uma vez, você tem que entender a progressão da revelação. A igreja no Antigo Testamento tinha suas limitações, no Novo se amplia muito mais a graça, né? Era só o menino que era circuncidado e recebia o selo da circuncisão. As meninas não recebiam, mas nem por isso não eram salvas, eram salvas, porque a circuncisão delas era do pai, estava sobre elas. Mas agora no Novo Testamento, as crianças também, meninas, recebem a circuncisão de Cristo. Ampliou a graça, o privilégio, a bênção. Elas recebem a circuncisão de Cristo. Aí chega na idade da razão, o Espírito Santo faz a obra e elas vão à frente da igreja, como eu e muitos outros aqui foram, confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não precisa mais do selo da justiça, já está nelas o selo da justiça da fé. Elas estão confirmando com a sua própria boca, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu me lembro quando eu fiz isso, 16 anos de idade. Eu dei graças por meu pai ter me levado bebê para receber o selo da justiça da fé. E eu sei que por causa da fidelidade deles, da esperança deles, da fé deles, Deus me sustentou na igreja até operar em mim a obra gloriosa da salvação.
e eu confessei galhardamente, convicção, Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Professei a minha fé publicamente, glorificando a Deus pelo meu batismo infantil, pelo selo da circuncisão que meu pai fez com Abraão, colocou em mim, e Deus operou no meu coração. Eu fiz esse parênteses importante com relação à justiça da fé. Pela fé, veja aqui no capítulo 5, e eu quero concluir agora, no capítulo 5, Paulo vai argumentar que a justificação é pela fé por causa da obra que um fez por muitos. Presta atenção. O segundo argumento é que a salvação é por meio da fé, por causa da obra que um fez por muitos. Como é esse argumento? É assim. Adão, primeiro Adão, fez algo terrível com todos. Ele pecou, todos pecaram. Por quê? Porque todos estavam nele. Nós todos estávamos em Adão, nos lombos de Adão. Como a Bíblia usa essa expressão. A Bíblia usa essa expressão para dizer que Levi pagou o dízimo nos lombos de Abraão, quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Esse mecanismo aqui, que na verdade hoje nós sabemos é genético, é a prova de que nós todos estamos no lombo de Adão e de Eva. Estamos lá. Então ele, especialmente ele, que foi estabelecido por Deus como cabeça federal, representante, substituto de toda a humanidade. Ali estava a humanidade comendo do fruto. Ali a humanidade pecou. Ali você e eu pecamos em Adão. E morremos em Adão. Todos. O ato de um por todos. Então Deus quis fazer a salvação, salvar homens, não todos, não toda a humanidade. Deus não quis salvar toda a humanidade. Não, nunca, 1000 vezes não. A Bíblia é cheia para explicar isso. Deus quis salvar seus eleitos. Todos eles já escolhidos e tendo o seu nome no livro chamado Livro da Vida do Cordeiro. Por quê? Porque todos eles foram colocados no lombo do Cordeiro. Assim como toda a humanidade estava no lombo de Adão, todos os eleitos estavam nos lombos de Cristo. E assim, quando o Senhor Jesus esteve aqui, Ele deixou bem claro: eu estou aqui para cumprir a vontade de meu Pai. João 6,37. E a vontade de meu Pai é esta, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, botou no meu nome. Então, ele era o segundo Adão. E o que ele, assim como o que um fez foi por todos, o que ele fez foi por muitos. Não por todos, por muitos. Pelos eleitos. Eu vou ler então novamente aqui, presta atenção, a partir do verso 12. Romanos 5, verso 12.
Tanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não foi levado enquanto não havia lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia vivido. Ele quer dizer o seguinte: não importa se comeram fruto, se não comeram depois de Adão, comeram lá em Adão. Mesmo que tenham pecado de forma diferente, eles pecaram em Adão. Então, a morte veio sobre todos. Agora veja. Todavia, verso 15, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram todavia, assim o dom gratuito, assim não é o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, que na verdade são todos, né? Nós sabemos, todos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos que são os eleitos. O verso 16 diz: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação, as ofensas de todos os eleitos sobre Cristo, para a justificação deles. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, que nós sabemos que são os eleitos. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, todos pecaram e se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Perceba então que é pela fé em Cristo que fez a obra de vida e de salvação em lugar dos eleitos, substituindo os eleitos que estavam nos seus mundos por causa da aliança de Deus. A aliança que Deus fez na integridade com o seu filho. Então ele, segundo Adão, veio e representou os eleitos e fez a obra de vida no pacto onde Adão falhou. Nesse mesmo pacto Cristo veio, pacto das obras, e venceu pelos eleitos. Adão falhou para a condenação da humanidade. Cristo realizou a obra em favor dos eleitos para a salvação deles. Então, assim, é pela fé em Cristo e no que Ele fez somente que somos salvos. É por isso que certa vez os judeus perguntaram para Jesus: qual é a obra que devemos fazer para sermos salvos? E a resposta de Jesus foi: a obra que Deus quer é essa, que creiais naquele que Ele enviou, que fez a obra, salvo. Então, é pela fé, somente em Cristo, o segundo Adão, que nos substituiu, é que somos salvos. Talvez você pergunte: mas como saber se eu sou eleito? Se eu estava nos lombos de Cristo,
Se eu sou um eleito, como é que eu vou saber? Olha, só tem um jeito de você saber. Se você crê de fato no Senhor Jesus. Se você ouviu a sua voz me chamando, quando da pregação do Evangelho, se você creu nele de todo o coração, então, se houve uma mudança na sua vida, se você de fato tem o seu coração voltado para Cristo, você o ama e quer obedecê-lo, segui-lo, fazer a vontade dele, honrá-lo, isto é prova de que você é um eleito. Se você ama a santidade e odeia o pecado, isso é prova de que você é um eleito. Se você luta pela salvação e não desiste, mesmo que você caia, você levanta, não desiste, segue a Cristo e busca com todo empenho, desenvolvendo a sua salvação, então é prova de que você é um eleito. Mas se a sua vida é desfechada, você não tem nenhum cuidado com o pecado, pelo contrário, vive na igreja, no mundo, isso não lhe dói a consciência, não lhe perturba, e você tem práticas de pecado na sua vida enrolada, você não tem comunhão com Deus, não tem vida de oração, não tem prazer em falar com Cristo, em orar, em estar com Ele. Se a sua vida é mundana, seu alvo é o mamon, o dinheiro, correr atrás dos bens materiais, se você está ocupado até a cabeça e não tem tempo nenhum para Deus, e nem se preocupa com isso, e é religioso da boca para fora e só para fora e nada dentro, não há conversão, então, meu querido, uma coisa está errada. Ou você se arrepende e busca seriamente a Deus para que isto mude, e a bênção da cruz, da obra de Cristo venha com poder, aplicada pelo Espírito Santo no seu coração para lhe converter. Ou você ora como o profeta disse: converte-nos e seremos convertidos. E você passa então a uma mudança e a ver de modo diferente, confirmando a sua vocação e eleição. Senão, você está fora. Não foi por você que Cristo morreu. Você não estava nos lombos de Cristo. O duro é que tem muita gente enganada dentro da igreja, porque ouviu um evangelho fácil, levanta a mão, vai à frente, e foi ensinado que se você mesmo fizer alguma coisa, você vai ser salvo. Se você tiver atividade na igreja, você vai ser salvo. Só isso? Não. O Espírito Santo de Deus trabalha, o seu coração trabalha. Ele sabe os eleitos, ele conhece. É por eles que ele trabalha. Ele faz esta obra, porque além dele estar aqui fazendo essa obra, Cristo está rogando pelos eleitos nos céus. É um intercessor deles. No João 17:9 ele diz: é por eles que eu rogo, não é pelo mundo. Então Cristo está intercedendo pelos seus eleitos. Certamente Deus virá a oração do Filho para operar o coração dos que são dele. Que Deus nos abençoe. Vou passar a palavra ao presbítero que vai nos guiar na palavra de oração. Eu não sei, eu acho que eu passei muito horário. Talvez a gente pegue os pedidos e faça uma oração só. Bendita demora. Graças a Deus nós não somos salvos por obra, né, irmãos? Mas sim pela graça
mediante a fé em Cristo Jesus. Isso nos basta. Então, já estamos com o tempo realmente um pouco cansado, mas dá para a gente colocar os pedidos. Os primeiros nós fazemos orar pela igreja, pelos enfermos espirituais e físicos. Falar em enfermo, não sei, irmão Braz, se foi operado Mário Filho, você soube? Foi operado. Foi operado, foi bem? Foi operado. Certo. Tá bom, graças a Deus por isso. Estivemos orando por ele e fez a cirurgia sim. E Deus foi misericordioso. Então nós vamos orar pela igreja. Vou pedir depois para o pastor encerrar com a oração final. Vou citar os motivos de oração e o pastor faz a oração final. E se alguém tem algum enfermo novo que queira citar, Gabriel está pedindo a palavra. Quem? O pai de Marcos. Marcos da Pina. Certo, então orar pelo pai de Marcos. Tá bom. Então orar pelos enfermos também, incluindo os enfermos espirituais, pelos chefes de família. É importante, como o pastor falou, que os chefes de família estejam conscientes do seu papel de chefe, não só ser crente, mas ser pastorear os seus filhos, ensinando os caminhos do Senhor. Pelas crianças também, pelos pontos de pregação, missões, que nós sempre temos orado. Lembrar sei que vai ser muita coisa, o pastor sabe englobar isso aí muito bem, pela missão. E também lembrar, nós recebemos uma mensagem, acho que até a irmã Marilene Carapiá que mandou, sobre os cristãos que estavam em ameaça de ser decapitados. Eu não sei se alguém teve mais notícia. Orar também para que Deus tenha misericórdia desses irmãos que estão sofrendo essa ameaça terrível lá no Oriente. E agradecimento, se alguém tem um agradecimento, eu sei que tem. Alguém tem agradecimento aí? Aí, vou começar por aqui, diga minha irmã. Esse nome eu fiz como arquitetura. Que benção. Qual é o nome da irmã? É seu filho? Janusa, meu filho Diego. Janusa e Diego. Como em arquitetura, que benção, grande benção. Quem foi mais? Mais Silene? Eu quero agradecer pela recuperação Recuperação de de Felipe. Nós queremos também pela salvação dele. Pela nação também, nós devemos orar pela nossa nação, principalmente nesse momento que os novos governantes vão assumir, que Deus nos ajude, abençoando eles para que nós possamos ser abençoados por tabela, pelo menos que a igreja não venha a ser perseguida, por avivamento e pelo projeto puritano e a FIA. Já em julho temos os puritanos, né? Também orar por avivamento. É, minha filha. Oi, irmão Lucas, desculpe. Agradecer também pela sua família, né? Mateus também. Livramento. Mateus foi assaltado, só levaram os bens. Livramento. Diga a graça. Qual é o nome dela? Maria. Se é prima, o pastor conhece. Tem que conhecer. Se é prima de assim, tem que conhecer. Não conhecer. Certo. Orar pela Maria, irmã Maria. Ah, sim. Flávio também, a situação dele está mais difícil, ainda foi submetido a uma quimioterapia, mas está na fila de implante também. Deus tenha misericórdia daquele Flávio que nós estamos, pastor. E Gabriel. Ah, sim. Aniversariante, a Karina, agradecer pelo aniversário de Karina. Lembrar do pastor Zadag, pastor Adilson e pastor João Marcos também está passando por aflições.
bom, irmãos. Então, aqueles que puderem, vamos. Pastor Guimarães. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar e o pastor vai fazer uma oração final. A Adriele também está muito doente, não sabe, não tem ainda o diagnóstico. Orar para que Deus, pelo menos, revele o diagnóstico. Ok. Adriele Poju. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus que criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, pela sua palavra de poder, que governa todas as coisas soberanamente, tem tudo sob controle e decretou todas as coisas segundo o conselho sábio, justo e santo de sua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Senhor, ó Deus, antes de qualquer coisa, nós queremos dar graças pela tua tão grande salvação em Cristo Jesus. Porque o Senhor quis, desde a eternidade, antes de criar todas as coisas, sabendo que o homem ia pecar e que as coisas aconteceriam assim, que seríamos destituídos da tua glória, o Senhor quis salvar pecadores e elegeu antes da fundação do mundo aqueles a quem o Senhor quis, segundo o beneplácito da tua vontade, segundo o teu amor, muito amor com que nos amou, em Cristo Jesus. E então, na plenitude dos tempos, enviaste teu Filho, que realizou esta obra tão gloriosa, segundo Adão, trazendo-nos longos, os filhos dispersos, os eleitos, realizando uma obra gloriosa em favor deles, na sua vida de obediência perfeita, na sua morte de cruz, na sua ressurreição poderosa. E assim, Senhor, todos nós, unidos nele, na sua morte e ressurreição, crendo agora nele, pela tua graça, no poder do teu Espírito Santo, somos chamados teus filhos, justificados, salvos, lavados no seu sangue, transformados, feitos novas criaturas. Somos teus. Mas, Senhor, ainda carregamos um corpo de morte, nossa natureza corrupta. Lutamos contra o pecado que está dentro de nós mesmos. Um novo coração, uma nova mente, mas o mesmo corpo corrupto. E assim, Senhor, lutamos com nossas fraquezas no mundo, as tentações, as provações, as dificuldades, os juízos próprios do pecado, enfermidades, doenças, velhice, morte, todas essas coisas nos rondam, aflições. Mas nós, ó Deus, cremos na palavra do Senhor Jesus, nosso herói, o amado da nossa alma, nosso Salvador, nosso capitão. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o Senhor, por tua graça, nos concede, no poder do teu Espírito Santo, sermos mais que vencedores por aquele que nos amou. E agora, Senhor, queremos colocar diante do Senhor as súplicas, porque o Senhor nos deu este meio de graça tão maravilhoso. O Senhor disse assim, para que não estivéssemos ansiosos por coisa alguma, antes que fossem conhecidas diante do Senhor as nossas petições pela súplica, pela oração, com ações de graça. E assim, Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dos enfermos, os
Senhor mesmo disse: orai uns pelos outros para serem curados. Muito vale a oração do justo por sua eficácia. Então nós oramos pelos doentes, pelos enfermos. Tem misericórdia. Lembramos de alguns aqui, o presbítero Francisco, nosso amado irmão que está ali naquele leito do hospital. Senhor, tem misericórdia, afofa a cama, fala o seu coração. Ele está assim, sedado, precisando de uma ação do Espírito Santo no seu coração. Senhor, se for o propósito do Senhor levá-lo, consola e prepara o seu coração para o encontro contigo, Senhor. Quero pedir para sua esposa, Preta, e toda a família, esteja com eles, ajuda e abençoa. Lembrando do Sr. Mário, que foi liberado, Flávio, que está precisando de transplante. Lembramos de Adriele, que está precisando também de. Lembramos do pai de Marcos, nosso irmão, que está fazendo hemodiálise e o quadro realmente é grave. Tem misericórdia dele e de sua família. Tem piedade. Ele também está afastado da igreja. Tem misericórdia, Senhor, da sua alma. Tem piedade. Pedimos que o Senhor tenha compaixão de Guimarães, tenha compaixão de Reverendo Adilson, Josadac, tem piedade de Marieta, que está também com prognóstico, Senhor, não muito bom. Tem piedade, em nome de Jesus, faz a tua vontade, Senhor Deus. Se não contrariar a tua vontade, nós imploramos cura. Tem misericórdia daqueles que enfrentaram, Senhor, os enlaces queridos. Tem compaixão de nossa irmã Marlene, da Raci, que é a esposa de Bruno, seus filhinhos. Meu Deus, tem misericórdia daquela família. Visita nossa irmã Lúcia Carapiá, Jane Carapiá, toda a família que está abalada, Senhor, com um passamento tão assim, ligeiro de Bruno, jovem ainda, que o Senhor quis chamar. Tem misericórdia, ajuda, abençoa, socorre, em nome de Jesus. Senhor, aceita a gratidão dos irmãos que aqui receberam bênçãos do Senhor, livramentos maravilhosos, cuidado do Senhor, tão glorioso, preservando a vida. Lucas que pede que seja dado um agradecimento pela sua família, seus pais estão juntos novamente. Louvado seja o teu nome. Aceita a nossa gratidão e louvor por esta grande bênção, Senhor. No aniversário de Carminho, Deus, aceita a gratidão, o louvor dos irmãos que expressaram aqui o restabelecimento de Felipe, e pedimos que tu operes de forma gloriosa no seu coração, o restabelecimento da alma. Nós queremos vê-lo aqui, louvando, adorando ao Senhor, servindo a Cristo de todo o coração. Enfim, Senhor, tantos foram os pedidos. Tem misericórdia, o Senhor lembra, o Senhor sabe. Abençoa, socorre, assiste. Oramos pela igreja, oramos pela obra missionária. Senhor, por graça, abençoe ricamente os trabalhos de evangelização, os pontos de pregação da igreja. Em nome de Jesus, visita com o poder do teu Espírito Santo, Senhor. Rompe as cadeias, as trancas das portas do inferno, para que a igreja possa entrar e saquear e tirar os que são teus de lá pela pregação do Evangelho. Amém. E livrá-los do laço do passarinheiro. Tem misericórdia. Ó Deus, nós pedimos pela obra missionária lá da Fiel em Portugal, com o teu servo Giovanni, pedimos que o Senhor abençoe aquele projeto de Aguarunas lá na Amazônia peruana, a tradução das Escrituras para a língua nativa daquele povo que está ouvindo o Evangelho, mas não tem Bíblia. Senhor, abençoa.
em todo o trabalho missionário, Senhor, em toda parte. Faz a tua igreja prosperar nesses últimos dias. Tem misericórdia. Nós oramos, ó Deus, pelos que estão sofrendo e vão sofrer ainda perigos, perseguições, até morte, como aqueles nossos irmãos que estavam ameaçados de serem decapitados. Nem sabemos se já foram decapitados e se juntaram aos mártires para compor o número dos que ainda hão de ser mortos. Guarda, Senhor, tem misericórdia e faz com que esta hora tão difícil, essa grande tribulação que já estamos entrando, possa guardar a tua igreja nesta última hora. Aviva a tua igreja. Nós queremos estar mais perto de Cristo, mais perto de Cristo, cheios do Espírito Santo, prontos para enfrentar o anticristo e tudo que vier, e ficar firmes, como diz a palavra do Senhor, que sejamos fiéis até a morte, e o Senhor nos dará a coroa da vida. Guarda-nos, abençoa-nos, e glorifica o teu nome, Senhor, através da tua igreja. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos encerrar cantando o Salmo 142. Clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim escurece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olha a mão direita e vê, não há quem me conheça, não há ninguém onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, que estou muito abatido. Livra-me, vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão, e assim louvarei teu nome. Então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu amo a ti, ó bem da minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Amém. Deus nos abençoe. Oração silenciosa, estamos sendo despedidos. Aliás, o pastor vai dar um aviso. Meus irmãos, graças a Deus chegaram as novas Biblinhas. É a mesma, o formato aqui é um pouco diferente. Ela está menor, um pouquinho,
mas assim, bem mais alegre. Eu achei bom porque a Bíblia, a mensagem não é de luto, a mensagem da Bíblia é de esperança, de vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho que a pessoa pegar um negócio meio preto assim, do tempo, Bíblia, parecendo um pote de luz, tá? Mas aqui não, vida. Então, elas chegaram, estão à disposição aí embaixo. Você pode pegar a quantidade que você desejar, leve para evangelizar. Não chega assim, tchu, mas dá uma palavra. Só são porções das Escrituras e importantes, sobre assuntos importantes, desde a salvação como a outras coisas relacionadas à vida. E no final nós temos 3 endereços. O endereço impresso, está aqui, não tem carimbo não. Endereço impresso da sede, aqui, com o horário do culto daqui, de Itapuã e de Pojuca. Então, por exemplo, o irmão presbítero já pode levar hoje um bocado lá para Pojuca, porque tem o endereço de lá, para ele distribuir. Puder até fazer um círculo, qualquer coisa assim, para destacar se quiser. Mas você leve, deixe com você no carro, sempre que você puder ter. E aí, vamos estar evangelizando. Vamos evangelizar. Eu peço que você ore sempre antes de começar a evangelizar. Peça a Deus que lhe abençoe a semeadura, né? Não faça de qualquer jeito, mas coração, com um sorriso nos lábios, com amor no coração, desejando mesmo que aquela pessoa possa, através dos textos aqui, das Escrituras, conhecer a Cristo. Então, pode pegar, está lá embaixo a caixa, bem na saída, na porta de entrada, você pode pegar e levar. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Achou? Achou a câmerazinha? Tava no cantinho do
Que Mateus aí? Não, o negócio da sala tem uma o negócio da sala, como é que foi? Aqui na porta da igreja, Isso aí é saindo. agora só o salão ia entrando. Foi? Eu tinha esquecido da chave na casa. As meninas vieram buscar. Ah, eles foram buscar. A minha atrasava, eu ia trazer. Eu estava esperando. E aí ele veio aqui com a avó.